Senhor presidente, senhores deputados, eu me vi obrigado a voltar aqui na tribuna nas explicações pessoais, porque não tive a oportunidade de fazer o contraponto à deputada Mara Caseiro. Quando eu solicitei o à parte, ela não concedeu. E quero dizer que durante o meu pronunciamento, ela poderia ter solicitado à partes, e nós poderíamos ter feito aqui um debate sobre aquelas questões que estavam sendo colocadas. Mas ela não solicitou, preferiu ouvir, né, até o final. Mas o que eu queria dizer, deputada Mara Caseiro, que eu não posso concordar com a colocação de Vossa Excelência em dizer que a ocupação de escolas por parte dos alunos é uma baderna. Isso eu não posso concordar de maneira alguma, porque eu fui forjado na luta dos movimentos sociais. E eu estou filiado ao Partido dos Trabalhadores há 31 anos. E principalmente no início da história do nosso partido, eu ouvi muito isso da direita, que greve era baderna, que manifestação era baderna, que um protesto era baderna. Enquanto que a sociedade civil organizada, ela só tem, às vezes, a manifestação ou a greve para falar da sua insatisfação, para protestar contra alguma coisa que ela não concorde. Se os alunos estivessem quebrando as escolas, se os alunos estivessem depredando as carteiras, eu diria que é uma baderna. Mas o que nós temos visto é alunos lavando a escola, limpando as salas de aula, cuidando da escola e ocupando aquele espaço para manifestar a sua opinião. Então, não posso concordar com esse pensamento, que é um pensamento da direita mais conservadora desse país, que tudo aquilo que é movimento de trabalhadores e movimentos sociais é baderna, é bagunça. Mas quando as pessoas vestiram verde e amarelo, como a deputada Mara, por exemplo, e foi até as manifestações, aquelas manifestações eram lindas, elas eram maravilhosas, elas eram democráticas. Ninguém falou que era baderna. Inclusive, as manifestações eram contra a presidente Dilma. E a presidente Dilma sempre ao final dizia: é democrático, eu tenho que aceitar, o povo está se manifestando. Agora, quando os estudantes ocupam uma escola, aí é baderna. Então vocês estão vendo o pensamento da direita como é? O pensamento, a meu ver, é um pensamento reacionário e autoritário. Autoritário. Porque assim, eu posso ir numa manifestação. Agora, se o outro que pensa diferente de mim vai a uma manifestação, aí ele está fazendo bagunça. Não vi também manifestação dos estudantes nas escolas que não fossem pacíficas. Eu não vi aluno depredando nada, quebrando escola nenhuma. Pelo contrário, eu vi aluno limpando a escola. Vi no Facebook esses dias, aluno lavando a escola, né? Agora, manifestação pacífica. Manifestação pacífica. Teve manifestação de verde e amarelo? Teve manifestação de vermelho, camiseta vermelha. Só que a manifestação de camiseta vermelha é um povo perigoso. Povo perigoso, tem que colocar cavalaria, tem que colocar tropa de choque, porque é um pessoal meio revoltado da vida, né? Perigoso, pode sair quebrando tudo. Então, é uma visão preconceituosa e é uma visão autoritária. Agora, os alunos se manifestarem na escola, é democrático, é democrático. A vida desses alunos está em jogo, o futuro deles está em jogo. Então, ou eles têm o direito de se manifestar. Se o governo federal não abre... Aliás, nós estamos vivendo uma ditadura disfarçada nesse Brasil, deputado Dona Evandro de Matos. Uma ditadura disfarçada. Lá no estado de São Paulo, que é o reduto do PSDB, lá quando tem manifestação de movimentos sociais, a polícia
desce o cacetete. A polícia, ela prende, ela pisa no pescoço, ela derruba a gente no chão, ela tira o sangue dos manifestantes. Então, é assim, né? Para alguns, manifestação é livre, é pacífica, para outros, tem que descer o porrete. O prejuízo pelo adiamento do Enem não é nada diante do prejuízo que os estudantes vão ter nos próximos 20 anos. Isso é que precisa ficar claro para a sociedade. Não tem prejuízo algum se adiar o Enem e conseguir mudar essa PEC 55 no Congresso Nacional, vai ser uma grande vitória dos alunos, porque o que está em jogo é a vida dos alunos, é o futuro deles. Então não há prejuízo nenhum em adiar o Enem agora, se os estudantes conseguirem abrir uma negociação com o governo federal em relação à reforma do ensino médio. Então, essa é uma visão que nós temos diferente do movimento dos estudantes. O movimento é pacífico. Aliás, quem não assistiu o discurso daquela aluna na Assembleia Legislativa do Paraná, eu peço que assistam. Eu peço que assistam. Você dispõe de mais um minuto para encerrar. Senhor presidente, o próximo inscrito sou eu. Eu gostaria então de ocupar... Próximo é o deputado Amarildo. Deputado Amarildo, ele inverteu comigo. Então, o próximo tempo é dele. O deputado Amarildo passou o tempo do Pedro, no tempo normal é o próximo, tem 10 minutos para falar. O deputado Amarildo tem mais 10 minutos, é o próximo orador. Só inverteu. Deputado então, Nevan, o presidente é soberano para decidir. Vossa Excelência dispõe de mais 10 minutos, deputado Pedro Kemp. Então, o que eu estava dizendo, até perdi o raciocínio aqui. Tem mais 10 minutos. O que eu estava dizendo é que é interessante os deputados estaduais de todas as assembleias do Brasil, não só aqui a nós, assistirem o discurso daquela estudante, como que é o nome dela? Juliana? Ana Júlia. Ela fez um discurso brilhante. Ela tem uma consciência política que muitos não têm. Ela conseguiu expressar na Assembleia Legislativa do Paraná a alma desse movimento dos estudantes, que é contra o congelamento dos investimentos públicos por 20 anos e é contra a reforma do ensino médio por medida provisória de cima para baixo na cabeça dos alunos. Então, aquela menina, ela é um exemplo que deve ser seguido por todos os alunos do país. Mas, senhor presidente, eu pedi mais esse tempo aqui para falar da segunda parte do pronunciamento da deputada Mara Caseiro, que eu quero discordar, quando ela atribui todos os males que o país está vivendo ao governo do PT, aos governos do PT, dizendo que o PT foi o partido da corrupção, do petrolão, o partido, né, dos desmandos. Olha, eu só estou aguardando a delação premiada do Eduardo Cunha. Só estou aguardando a delação premiada do Eduardo Cunha. Porque aí a gente vai ver se o problema da corrupção estava só no PT. E não estou aqui dizendo que no PT não teve gente que errou, não. Teve gente que errou e está pagando caro pelos erros cometidos. Agora tem informação aí que na lista da Odebrecht tem mais de 200 políticos envolvidos. Só que o interessante é que o juiz Sérgio Moro, quando tem uma delação premiada envolvendo alguém do PT, ele na hora acata, já despacha, manda prender, abre um inquérito para apurar. Agora, quando é alguém do PSDB, do PMDB, aí ele olha,
fala, vamos aguardar mais um pouco, vamos ver se tem mais elementos, né? Aí põe na gaveta e não acontece nada. Mas eu estou aguardando o Eduardo Cunha fazer a delação premiada. E eu estou aguardando para ver qual vai ser o comportamento do juiz Sérgio Moro em relação a essa delação premiada. Porque já teve delator falando do Aécio Neves, não aconteceu nada. Já teve delator falando do Renan Calheiros, e ele continua lá, presidente do Congresso, bonito, dando entrevistas. Já teve delação premiada falando do presidente de vocês aí, do Michel Temer. Já teve delação premiada falando dos ex-ministros do Michel Temer. Só que essas denúncias, deputado Eduardo Rocha, elas não caminham, elas não vão para frente. Elas ficam patinando ali, né, nos escaninhos lá do juiz, do Supremo Tribunal Federal. Olha o absurdo. Semana passada, retrasada, uma operação foi lá no Congresso Nacional, no Senado, para prender aqueles guardas, aquelas seguranças, né, do Senado. O presidente do Senado, Renan Calheiros, se sentiu ofendido, falou que foi uma afronta ao Poder Legislativo, aquela comitiva, né, de policiais federais entrando lá no Senado, e que isso não pode acontecer. Fez uma reclamação, chamou o juiz que deu o despacho para aquilo de juizeco, e chamou o ministro da Justiça de ministro provisório, alguma coisa assim. Também ofendeu bastante o ministro da Justiça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, ele mandou suspender aquela operação. Mandou suspender. Então, a gente fica se questionando, sabe, por que algumas denúncias, elas caminham rápido? Por quê? A denúncia contra o ex-presidente Lula, de que ele era o chefe de uma quadrilha que desviou 85 milhões e que ele, como chefe, se beneficiou da reforma de um apartamento Zeco, vamos falar assim, né? Um apartamenteco e um sítio Zeco, né? Aí o juiz Sérgio Moro já aceitou a denúncia assim, ó, de imediato. E já deve estar aprontando o pedido de prisão do Lula. Olha só, olha o teor da denúncia. O Lula foi denunciado como chefe de uma quadrilha que desviou 85 milhões. Isso já está comprovado, segundo eles. Agora ele se beneficiou de uma reforma de um apartamenteco no Guarujá e de um sítiozinho Zeco, né, lá em Atibaia. Ele é um chefe de quadrilha, um chefeco. Ele é um chefeco, porque ele desviar 85 milhões e para ele só fazer isso, reforminha aqui no apartamento da cozinha e um sítio, e comprar um barco de lata, ele é um chefe de quadrilha muito incompetente. Não parte, deputado. Esse Lula. Ele é um burro. Né? Por que ele não abriu uma conta que nem o Eduardo Cunha lá na Suíça para guardar esses 85 milhões? Vai reformar uma cozinha de um apartamento? Mas o juiz Sérgio Moro, ele viu ali já indícios fortíssimos de que ele é o líder dessa gangue toda. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a justiça aqui no Brasil, ela está assim, um olho aberto, um olho fechado. Quando é o PT, ali as coisas acontecem rapidamente. Quando não é, eu quero ver essa lista da Odebrecht, dos 200 políticos denunciados, e eu quero ver o livro do Eduardo Cunha, a delação premiada dele.
Aí nós vamos discutir aqui quem que é corrupto, quem que não é corrupto. Deputado. Ele tem convicção porque o pai do Sérgio Moro ajudou a fundar o PSDB. Ele foi filiado no PSDB. A família é do PSDB. O Sérgio Moro, ele já apareceu em vários jantares, jantando do lado, né, tirando foto, do lado do Aécio, de todo mundo ali, do Dória, desse povo da direita aí. Né, se congratulando, confraternizando nos jantares, etc. Né? Então, quando tem uma denúncia em relação ao PT, é lógico que ele tem convicção. Esse povo do PT é tudo corrupto. Agora, quando é uma denúncia do PSDB, do PMDB, aí ele não tem convicção. Aí ele precisa de provas concretas, cabais. Só para concluir, eu só queria que o juiz Sérgio Moro tratasse igualmente todas as denúncias que chegam até ele, tá certo? Porque até agora ficou claro que o objetivo dele era destruir o PT e criminalizar as lideranças do PT, tá certo? Parece que conseguiu, de uma certa forma, isso que ele queria. Ainda falta um objetivo dele, que é prender o Lula, para inviabilizar a candidatura do Lula, porque o Lula continua crescendo na pesquisa. Continua crescendo. Isso é um fator que a gente tem que levar em conta também. Enquanto não matar ou prender o Lula, eles não vão parar. Agora, eu espero, senhor presidente, que o juiz Sérgio Moro, ele trate igualmente todas as denúncias que cheguem até ele. Aí eu vou respeitá-lo. Senão eu vou dizer que ele é imparcial. Deputado Pedro Kempler. Aliás, que ele é parcial, né? E que ele é do PSDB. Obrigado.